Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Peperai do canal Peperai Hard de volta com mais um vídeo e hoje eu trago para vocês o teste da placa de vídeo R9 390 Strix Direct CU3. É uma placa com overclock de fábrica, fabricada pela ASUS. Eu ainda não fiz a análise completa dela, vai sair nos próximos dias. Então hoje nós vamos fazer 16 testes, serão 12 jogos, 2 testes de benchmark, teste de consumo do sistema e teste de temperatura da placa, ok? Bom, eu vou testar também em duas resoluções diferentes, Full HD e o 1440p, que seria o 2.5K. Então nós vamos ter esses dois testes. Além disso, eu vou testar também em duas configurações diferentes. Uma eu vou procurar rodar sempre no mais alto possível, para que vocês vejam o poder de fogo da placa, se ela aguenta rodar. E outra, eu vou reduzir um pouco as configurações, para que a gente tenha mais frames e para que vocês possam também comparar com outras placas de vídeo. De repente, você está pensando em comprar a R9 390 e você já tem uma placa e você quer saber se vale a pena sair da sua placa para ela. Então você pode refazer o teste nas mesmas condições e verificar a diferença de desempenho. E além disso, eu vou testar também a placa em estoque e em overclock, para que a gente veja se há um ganho de desempenho ao subir o clock da GPU e da memória, ok? Então é isso, vamos agora conhecer a bancada de testes e vamos na nossa sequência de jogos e benchmarks. Bom pessoal, essa é a nossa bancada de testes, placa-mãe Z97X Game 7, 4790K 4.5 GHz, H100i, a X760 e claro, a ASUS R9 390 Strix, ok? Vamos então ao primeiro teste. A começar pelo Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo recém-lançado, eu estou rodando ele no extremamente alto e no muito alto, e vocês estão vendo as informações ali no topo da tela, FPS, dados da GPU, dados do processador e memória RAM do sistema. Conforme vocês estão vendo, no extremamente alto nós temos 28 FPS de média e no muito alto nós temos 49 FPS de média. Em 2K eu não tive condição de rodar no extremamente alto, ficou muito pesado, então eu coloquei no muito alto e no alto. No benchmark do Batman Arkham Knight eu rodei no High, no normal, eu desabilitei em todos os testes o NVIDIA GameWorks, ok? O jogo está com o último update e em High nós temos 104 FPS, no normal 109 FPS na média. O uso de VRAM variando entre 3515 e 2815 nas duas configurações. Na resolução 2K, o uso de VRAM chega a quase 4000 MB e o uso de VRAM 4.500 MB aproximadamente. Nós temos 68 frames na média na configuração High e 71 frames na média na configuração normal. Battlefield 4 rodando a campanha Ultra 91 FPS na média, na configuração High 158 FPS na média. Para vocês verem que um simples ajuste você consegue ganhar muitos frames sem que a qualidade visual seja muito sacrificada. Do Ultra para o High você praticamente não nota a diferença. Na resolução 2K a mesma coisa se repete, nós temos o dobro de frames ao rodar com a configuração High. Crysis 3 é um jogo extremamente pesado ainda nos dias atuais. Eu estou rodando em Very High Game SA2X, que nem é o filtro anti-aliasing mais pesado, e o High com FXA. Vocês estão vendo média de 49 frames e média de 79 frames no High e no FXA. E mesmo em 2K o uso de VRAM, o uso de RAM permanece bem aceitáveis. Agora eu rodei o Very High apenas com FXA. Se eu colocasse MSA2X, a gente teria com certeza entre 20 e 30 frames. Então nós temos 38 frames na média com Very High e 54 frames na média com High e FXA. Far Cry 4 rodando com o Pure 7 Ultra nós temos 84 frames na média e no Very High 102 frames na média e uso de VRAM um pouquinho menor. O uso de RAM está bem parecido nos dois testes.
Em 2K nós temos 61 frames na média no Ultra, então é uma configuração ainda bem jogável para essa placa. E no Very High, 73 frames na média. O uso de VRAM e o uso de RAM está parecido com o teste anterior em Full HD. GTA V é um dos jogos que mais utilizam RAM, vocês estão vendo ali, 5.500 MB em Very High MSA 2X, 53 frames na média, uso de VRAM em 4.200 MB. Em 1440p nós temos 42 frames na média com Very High MSA 2X e 63 frames na média em High e MSA 2X. Então aqui as coisas começam a ficar um pouco complicadas, frames baixos em certos momentos de explosão você pode ter uma queda abaixo dos 30. Mad Max, um jogo recém-lançado em Full HD, nós tivemos 106 FPS com tudo absolutamente no máximo. Em High, nós temos 142 frames da média, então Mad Max super tranquilo para R9 390 Strix. Em 2K mesmo com tudo no máximo, a gente ainda tem uma média bem aceitável, 75 frames na média e 95 frames na média na configuração High. Novamente, uso de RAM e uso de VRAM, muito bacana. Mad Max é um jogo bastante otimizado e roda bem em praticamente qualquer placa de vídeo. Mais um estreante aqui nos testes, Metal Gear Solid 5. Em Full HD nós temos 76 frames na média em Very High e 89 frames na média na configuração High. O uso de VRAM está ali em torno dos 2.600 MB, o uso de RAM em 3.300 MB. Na resolução 2K nós temos ainda uma condição bem interessante para jogar, 50 frames na média em Very High e 90 frames na média na configuração High, ou seja, 40 frames a mais, apenas reduzindo um pouquinho as configurações e visualmente falando muda muito pouco. Metro Last Light Redux eu rodei no Very High, AF16X, Tessellation também no Very High e o Physics of SSA ativo. Nós temos 50 frames na média em Very High e 69 frames na média na configuração High. O uso de VRAM bem baixo, assim como o uso de RAM está bem moderado. Na resolução 2K nós temos um cenário um pouco complicado para R9 390. 29 frames na média em Very High e no High 40 frames na média, fica ali próximo dos 30, então em certos momentos você pode ter uma queda de desempenho. Então 2K já não é legal nessa placa de vídeo, nesse jogo, nessas configurações que eu estou usando. Shadow of Mordor no R9 390 Strix, Ultra nós temos 95 FPS rodando o benchmark, lembrando que o jogo em si é um pouquinho diferente do benchmark, e no Very High nós temos 111 frames na média. O uso de VRAM no Ultra chega a quase 5.000 MB, é claro, nós temos aqui 8 GB de memória, então definitivamente memória não é um problema aqui. Na resolução 2K nós temos 70 frames na média em Ultra e 80 frames na média em Very High, com uso de RAM bem moderado nos dois e uso de VRAM bem alto em Ultra, assim como em Full HD. Penúltimo teste em jogos, The Witcher 3 em Full HD com Hairworks Off em todos os testes, média de 48 frames em Ultra e média de 77 frames em High. Em 2K nós temos 36 frames na média em Ultra, mesmo com Hairworks Off, então aqui nós temos um desempenho relativamente baixo. Em High as coisas já ficam um pouco melhores, 54 frames na média.
E o último teste, Tomb Raider, eu decidi rodar em 3 configurações, a configuração com absolutamente tudo no máximo, com 4x SSAA, nós temos 50 frames na média em Full HD, no Ultimate nós temos 90 frames, em Ultra nós temos 154 frames na média. E por fim, na resolução 2K, a configuração máxima nós estamos a 31 frames na média, então já não fica legal rodar aqui. O Ultimate ainda fica interessante, nós temos 62 frames na média, em Ultra, bem tranquilo, 99 frames na média. É claro que quem vai rodar em 2K provavelmente vai querer usar também configurações pesadas e não ficar aliviando as configurações. Bom pessoal, vocês estão vendo na tela os testes do Unigine Heavy DX11 Full HD 8XAA, qualidade Ultra e Tessellation Extreme, em comparação com outras placas de vídeo. Aqui nós temos a R9 390 Strix em estoque em overclock. Nós temos também o 3D Mark Firestrike Performance, 3D Mark Firestrike Extreme e 3D Mark Firestrike Ultra, que é a resolução 4K, e a R9 390 Strix em estoque em overclock. Inclusive no Unigine Heavy em overclock ela passa a GTX 980 Ti GB e a superclock demais. Interessante o que o overclock pode fazer, não é mesmo? Bom pessoal, chegamos ao fim dos testes, vou agora fazer as conclusões finais. Vocês acompanharam aí os vários testes em jogos e benchmarks, eu fui comentando ao longo deles para que fique tudo bem explicado, para que não fique cansativo também apenas ficar vendo os vídeos sem nenhum comentário de fundo, ok? Bom, R9 390 Strix ela apresentou uma boa performance em Full HD e 1440p, que na minha opinião é o ponto ideal dela. Apesar da placa ter 8 GB de memória, como vocês viram, por exemplo, aí, Assassin's Creed Syndicate, Metro Last Light Redux, em 2K, com tudo no máximo, ela já fica com um desempenho ali nos 30, nos 40, então não adianta você colocar 4K para essa placa. Ela tem memória de sobra, mas a GPU dela não tem poder de fogo para 4K, então, na minha opinião, Full HD e 1440p são os pontos ideais dessa placa. Você consegue rodar a grande maioria dos jogos que vocês viram nos testes com quase tudo no máximo, ou com tudo no máximo em alguns casos, com bastante frames, sem gargalos, sem travamentos, ok? Bom, a temperatura da placa, ela chegou a 80 graus nos testes, ela ultrapassava um pouco 82, 83 graus, em overclock ela chegou a 86 graus, ok? Uma coisa que eu notei nesse sistema de refrigeração, ele é um sistema de refrigeração robusto, porém a curva de fan da placa é uma curva um pouco conservadora. Então eu percebi que quando a placa está chegando nos 80 graus, as fãs ainda estão bem ali nos 20, 30%, eu não lembro agora o valor exato. Então a ASUS foi conservadora pensando no silêncio, mas a placa fica um pouquinho quente nesse momento. Claro que se o usuário quiser, você pode ir lá fazer uma curva de fan personalizada, e eu fiz esse teste, eu só não publiquei para vocês, mas uma curva de fan personalizada já deixa a placa bem mais fria, ok? Um outro ponto, o consumo da placa, o consumo do sistema total, eu não tenho como medir apenas o consumo dela por enquanto. Então o sistema total estava consumindo cerca de 355 watts, rodando 3D Mark Firestrike. Vocês viram a tabela comparando várias placas de vídeo. Bom, é isso pessoal, ela rodou muito bem os jogos, teve um excelente desempenho para a sua faixa de preço. Lá fora ela está custando aproximadamente 339 dólares. Aqui no Brasil, eu não sei o motivo, mas ela está em falta nas lojas. Eu não encontrei em Kabum, Terabyte, Pichau, essas lojas tradicionais. Mas o último preço praticado tinha sido R$ 2.600. Eu não sei como é que estariam os preços agora. Se vocês encontrarem ela em outras lojas, por favor, digam nos comentários. Ou se você já comprou essa placa, diga o preço que você comprou, porque atualmente no nosso mercado eu não encontrei muitas informações dela, ok? Então é isso. Quero agradecer o pessoal da ASUS Brasil que enviaram a R9 390 e a R9 380 também, que muito em breve vai ter testes comparando ela com a 960, ok? A gente vai ver o desempenho das placas nesses vários jogos aí, testes de benchmark que vocês viram nesse vídeo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like se você gostou, deixe seu comentário dizendo a sua opinião, compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente para aquele amigo que está a fim de comprar a R9 390 Strix, e nos vemos em breve
em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware.